Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Rocha. Vamos dar continuidade à nossa provinha de Física da EFON 2018. Paramos na aula passada na questão 31. Paramos na aula passada na questão 30. Vamos continuar agora na questão de número 31, que fala o seguinte, galera. O sistema baixo é constituído por duas placas metálicas retangulares e paralelas, com 4 metros de altura e afastadas de 4 centímetros, constituindo um capacitor de 5 microfarad. No ponto A, equidistante das bordas superiores das placas, encontra-se um corpo pontiforme com 2 gramas de massa e carregado com 4 microcoulombs. O corpo cai livremente e após 0,6 segundo de queda livre, a chave K é fechada, ficando as placas ligadas ao circuito capacitivo em que a fonte Epsilon tem 60 volts de tensão. Então, olha só, galera, o corpo cai livremente e após 0,6 segundo de queda livre, a chave K é fechada. Então, só depois de 0,6 segundo de queda é que eles vão fechar a chave K. Determine a que distância da borda inferior da placa se dará o choque. Então, vamos meio que interpretar a questão aqui para a gente saber o que está acontecendo, galera. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Essa partículazinha, né, de 2 gramas de massa, ela vai cair por 0,6 segundos, né, por exemplo, até essa posição aqui. E aí, nesse exato momento, essa chave K vai ser fechada. Lembrando que essa placa P1, essa placa aqui P1 está ligada ao polo negativo da bateria. E a placa P2 está ligada ao polo positivo da bateria. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que quando você ligar essa chave K, essa placa P1, obviamente, vai se carregar negativamente, não é? E essa placa P2 aqui, ela vai se carregar positivamente. E lembrando que essa carguinha aí que está caindo é positiva, claro que ela vai ser atraída para a placa negativa. Então, ela vai realizar mais ou menos um arcozinho aqui, ó. Então, ela vai ser atraída para essa placa negativa por ação de uma força, né? Então, vai surgir sobre ela aqui, se a gente trocar de cor aqui rapidinho para você entender, vai surgir sobre ela aqui uma forcinha elétrica que vai arrastá-la para essa plaquinha negativa aí. E o que ele pergunta é a que distância da borda inferior se dará o choque. Então, ele está querendo saber qual é essa distância aqui que a gente vai chamar de Y, não é? Então, aqui vai atuar uma força de natureza elétrica. Beleza até aí, gente? Então, vamos lá. Mas antes da gente chegar nesses dados todos aí, a gente vai ter que partir para a parte elétrica da nossa questãozinha. Então, vamos começar. Vou trocar aqui o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, galera. Após o fechamento da chave, vamos redesenhar esse circuito aqui. Sendo que esse capacitor grandão aí, representado por placas P1 e P2, a gente vai representar por um capacitor pequenininho como esses outros que estão aí do lado, né? Então, quando você fechar essa chave, o que você vai ter? Um capacitor de 15 em paralelo com um capacitor de 20 em paralelo com o de 5 que eu vou colocar aqui, ó. Então, você teria mais ou menos uma figura assim, ó. Vou botar aqui um capacitor de 5, que é esse grandão aí de placa P1 e P2. Aqui você vai ter do ladinho um outro capacitor aí, que é o capacitor de 20. E do lado aqui, você vai ter um outro capacitor, que é o nosso capacitor aí de 15, né? E aí você fecha aqui, vai vir um outro capacitor aqui, vem para cá. Vamos puxar um pouquinho aqui para cá, que não vai fazer diferença nenhuma. Aqui por fora você vai ter essa bateria aqui que ele fala que é de 60 volts. E fechando aqui essa paradinha, você vai ter aqui. Foi? Então, você vai ter um de 5, aqui você vai ter um de 20, aqui você vai ter um de 15. Aqui embaixo, um de 20 e aqui a nossa fonte de 60 volts. Foi, galera? Então, o que você vai ter aqui? 5 em paralelo com 20 em paralelo com 15. Como é que a gente faz isso para capacitor? Lembrando que é
o inverso de resistor, basta somar. Então, 5 mais 20 mais 15 vai dar 40 microfarad. Então, vou substituir aqueles 3 por um só de 40 microfarad. Então, olha o que eu vou fazer para aproveitar essa figurinha aqui. Vou dar uma apagada aqui, vou dar uma apagada aqui e vou representar por um só de 40 microfarad. Fecho aqui, fecho aqui. Fecho aqui direitinho e aqui você vai ter um de 40 microfarad, aqui você vai ter 20 microfarad. Beleza até aí, galera? Bom, agora você tem dois capacitores em série. Qual é a característica de dois capacitores em série? O que eles têm em comum? Eles armazenam a mesma carga. E lembrando de capacitor, a gente lembra, vamos trocar aqui a cor rapidinho, a gente lembra que a carga de um capacitor é o produto da sua capacitância pela voltagem entre suas placas. Então, o que eu estou te dizendo é que a carga armazenada por esse capacitor é igual à carga armazenada por esse capacitor aqui. Foi, galera, até aí? Gente, esse azul aqui não funciona de maneira nenhuma, né? Então, deixa eu botar aqui, ele sempre apaga o que está por ali. Então, a carga nesse primeiro capacitor é igual a carga. Então, o produto C vezes V tem que ser igual, de modo que o somatório das DDPs em cima dele dê 60 volts. Então, só se aqui for 20 volts e só se aqui for 40 volts. Se você notar, nesse capacitor de cima, 40 vezes 20, embaixo você vai ter 20 vezes 40. Então, o produto CV é o mesmo, já que Q1 tem que ser igual a Q2. Já que eles têm que armazenar a mesma carga, o produto CV tem que ser o mesmo. Então, só se for 20 a DDP entre as placas do de cima e 40 a DDP entre as placas do de baixo. Foi, galera, até aí? Tudo tranquilão? Lembrando que esse carinha aqui de 40, ele representa 3 capacitores em paralelo. Ora, se são 3 capacitores em paralelo, significa que sobre cada um deles você vai ter uma DDP de 20 volts, não é? Então, onde você enxerga um capacitor de 40, não esqueça que é 5 em paralelo com 20, em paralelo com 15. Como estão em paralelo, estão submetidos à mesma voltagem. Qual? 20 volts. Então, em cima daquele capacitor de placas P1 e P2, agora é o grandão lá do circuito original, você tem aí uma DDP de 20 volts. Tranquilo? Agora a gente vai trabalhar dentro desse capacitor grandão aí, ó. Vamos botar aqui, ó, no capacitor, vamos botar aqui, no capacitor de placas P1, P2, o que você tem? Bom, se você já tem a DDP entre as placas e você já tem a distância entre as placas, vamos calcular então o campo que existe entre essas placas, usando o quê? E vezes D igual a U, é o famoso EDU. Não é isso, galera? Então vai ficar E vezes, com a distância entre as placas, 4 centímetros. Então vai ser 4 vezes 10 a menos 2, isso vai ser igual a DDP, que é de 20 volts. Então, nosso campo será de 5 vezes 10 ao quadrado, 500 volts por metro. Está aí o nosso campo elétrico entre as placas. De posse desse campo elétrico, galera, vamos botar aqui, você consegue calcular aquela força elétrica lá que está em azul, que vai atuar sobre a partículazinha. Como é que você vai fazer? Força elétrica igual a Q vezes E, lá da nossa eletrostática. A carga da partícula é 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6. O campo é 5 vezes 10 ao quadrado, o que vai gerar para a gente aí uma força de, vamos botar aqui 4 vezes 5, 20. 20 dá 2 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Está aí a nossa força. De posse dessa força, você descobre que aceleração que ela vai impor a essa carguinha. Lembrando da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que essa aceleração estará na horizontal, já que a força elétrica está na horizontal, não é? Então, você vai ter aí 2 vezes 10 a menos 3. A massa da partícula, ele fala que é 2 gramas. 2 vezes 10 a menos 3 kg vezes A. Então, nossa aceleração aí será de 1 metro por segundo ao quadrado.
Tudo certinho, galera? Deixa eu ver se é isso. 2 gramas, tem que passar para quilo, a força elétrica deu 2 vezes 10 a menos 3, a princípio tudo certinho. Galera, de posse dessa aceleração, que é horizontal, a gente pode também usar aquela formulazinha lá da queda livre, que é ΔS igual a GT2 sobre 2, só que agora com A e não com G. Então a gente pode usar, por exemplo, ΔS igual a T2 sobre 2. É um MRUV com velocidade inicial 0. Você sabe que ela vai percorrer na horizontal até tocar na placa a metade da distância entre as placas, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. A aceleração é 1, o t ao quadrado sobre 2. E aí vai estar que t ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 2. Você conclui que o tempo que ela demora para tocar na placa é 2 vezes 10 a menos 1, que dá 0,2 segundos. Beleza? Agora vamos analisar a queda livre. Então, galera, para a gente analisar a queda livre, a gente vai ter que descobrir o quanto a partícula andou verticalmente, deixa eu até botar em preto aqui, ó, até tocar a placa esquerda. Então, eu quero descobrir essa distância aqui, ó. Vamos lá, eu quero descobrir essa distância aqui. É o nosso H. Vou chamar essa distância aqui de H. Tudo bem? Da queda livre, H igual a 5t ao quadrado. Então, isso vai ser 5 vezes. Qual o tempo? Bom, ele já está caindo a 0,6. Depois ele se moveu mais 0,2. Então, vai ser 0,6 mais 0,2. Então, é 0,8 segundos de queda livre. Isso na vertical ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 0,8 ao quadrado, 0,64. O nosso H será de 3,2 metros. O que nos leva a concluir que aquela distância y é... Qual o tamanho todo da placa, galera? A altura dela? 4 metros. A carguinha vai andar 3,2 metros na vertical, sobrando 0,8 metros até a borda inferior. Resposta correta, letra D de dado. Foi, galera? Tudo tranquilo até aí? Tudo beleza? Show! Espero que vocês tenham entendido. Vamos subir um pouquinho aqui e vamos lá para a nossa questão de número 32. Deixa eu só separar aqui, galera. Nem sei se vai dar para a gente fazer nesse espacinho aqui, mas vamos tentar, tá bom? Qualquer coisa a gente pega esse espaço do lado esquerdo aqui também. Vamos lá. O sistema baixo se constitui em um gerador fotovoltaico alimentando um circuito elétrico com 18 volts. Determine o rendimento do gerador na situação em que a razão dos valores numéricos da tensão e da corrente medido, respectivamente, pelo voltímetro, Vzão, e pelo amperímetro, Azão, seja igual a 2. Sabe-se que a potência luminosa solicitada na entrada é de 80 watts. Beleza, galera? Então, vamos lá por parte. Primeiro, você nota que ele fala que esse carinha aqui é um gerador, olha lá, onde o polo negativo está aqui e o polo positivo dele está aqui. Então, vamos redesenhar esse carinha aqui. Galera, eu vou tentar aproveitar essa figura aí ao máximo, tá? Então, eu vou redesenhar esse carinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui embaixo. Seria mais ou menos assim, ó, galera. Seria um carinha aqui, positivo e negativo. E um carinha que está assim, ó, um aqui e o outro aqui, ó. Então, você teria um aqui de 18 volts e você teria um aqui de 10 volts. Então, na realidade, você teria uma bateria funcionando como gerador, que é essa aqui de 18, e uma funcionando com receptor, que é essa aqui de 10. Então, na prática, desses 18 volts que o gerador está produzindo, 10 estão sendo consumidos por esse receptor aí, sobrando apenas 8 volts para alimentar essas 3 lâmpadas que você está vendo aí. Conseguiram visualizar a ideia? Então, você tem um gerador produzindo 18 e um motor, que nada mais é que um receptor, consumindo 10 volts, já que está em oposição às placas, né? Ele está consumindo 10 volts, sobrando apenas a diferença, 18 menos 10, 8 volts para alimentar 3 lâmpadas. Então, posso tirar aquele lado esquerdo todo aqui, ó, e imaginar, vou até botar em vermelho mesmo, aqui, ó, uma única fonte, né? Deixa eu até botar aqui um pouquinho, calma aí, galera, deixa eu botar um pouquinho para cá, senão vai ficar em cima da outra. Uma única fonte aqui de
8 volts alimentando aquelas 3 lâmpadas. Então, aqui você terá 8 volts. Beleza? Então, aquele lado esquerdo ali do 8 volts, você pode apagar tudo por enquanto. Então, imagina apenas uma bateria ali de 8 volts, que é essa aqui, né? Que está aqui embaixo, que eu dei um zoom, alimentando todo aquele restante de circuito ali. Lembrando que se eu chamar aqui de A, aqui vai ser A, aqui vai ser A. Se eu chamar aqui de B, aqui vai ser B e aqui vai ser B. Tranquilão? Então, nós temos aí 3 trechos de circuito em paralelo. Logo, eles estão todos submetidos a 8 volts. Tranquilo? Vamos calcular a corrente indicada por esse amperímetro aí, galera. Vamos lá? Vamos calcular essa corrente aqui, ó, que eu vou chamar de I1. Como é que a gente faz isso? Olha, você vai fazendo esse trecho AB, em que o amperímetro está conectado, U igual a RI. Você vai aplicar URI. Então, vai ficar 8 volts igual a 12. Deixa eu até botar isso aqui para cá, galera. 12 vezes I1. Tranquilo? Então, daqui você vai concluir que I1 é 8 por 12, simplificando por 4, dá 2 terços de ampere. Isso é o nosso I1, ou seja, a indicação do amperímetro. Ele fala na questão que a razão entre a indicação no voltímetro e a indicação no amperímetro vale 2. Ora, logo, esse V aí, em cima do resistor R, vai ser 2 vezes a indicação no amperímetro, que é 2 terços. Essa continha aqui dará 4 terços de volts. Tranquilo? Então, você já sabe que a indicação do voltímetro é 4 terços. Galera, então, quanto que sobra para a voltagem aqui do resistor 2, que eu vou chamar de V2? Ora, se de A até B a voltagem é 8, é claro que a indicação do voltímetro 2 vai ser 8 menos a indicação do voltímetro, que é 4 terços. Isso vai dar 3 vezes 8, 24, menos 4, 20 terços de volts. Então, V2, que é a DDP ou voltagem sobre o resistor 2, está dando 20 terços de volts. Aplicando para esse resistor de 2 ohms, URI, você teria U igual a R vezes I. Mas o que eu quero descobrir com isso? Eu quero descobrir essa corrente aqui, que eu vou chamar de I2. Então, você vai ter 20 terços igual a 2 vezes I2. Simplificando 20 com 2, concluímos que I2 vale 10 terços de ampere. Ora, se eu tenho I1 e I2, na realidade, você já tem, então, o nosso Izão. Ih, rapaz, deixa eu até trocar aqui, galera, que aqui o sentido está trocadinho. Aqui eu vou trocar I1 e I2, só o sentido, mas o valor está correto, né? Aqui é o nosso I1, que é imposto pela bateria, né? Então, aqui você tem o Izão, né, que entra no negativo e sai no positivo. Chega ali no ponto B, se divide em I1 e o nosso I2. Foi? Mas dá no mesmo. E aí a gente continua o cálculo do nosso Izão, galera. Izão vai ser I1 mais I2. I1 mais I2. Então, isso vai ser 2 terços mais 10 terços, que dá 12 terços, que dá 4 amperes. Se eu sei que essa corrente Izão dá 4 amperes, que na realidade é esse Izão aqui, galera, que está passando pelo gerador de 18 volts, eu já consigo calcular qual é a potência que ele está produzindo e lançando para o circuito. Como eu calculo a potência? U vezes I. Qual é a voltagem desse gerador? 18. Qual é a corrente que ele está produzindo? 4 amperes. Então, ele está liberando para o circuito 72 watts. Mas a gente não pode esquecer que, pelo texto, a potência luminosa é de 80 watts. Então, galera, ele está recebendo 80 watts, mas está mandando apenas para o circuito 72 watts. Por isso que ele fala que tem perdas aqui. E é por isso também que ele pede o quê? O rendimento, não é? Então, ele pergunta justamente isso, determine o rendimento do gerador. Ora, o rendimento, galera, é simplesmente a razão entre a potência útil e a potência total. Qual é a potência útil? 72 watts. Qual é a potência total que o gerador recebe? 80 watts. Fazendo essa continha 72 por 80, você tem 0,9, que é a mesma coisa que 90%. Tá aí, galera, letra D de dado. Foi? Vamos lá para a nossa outra questão, galera.
Vamos lá para a nossa questão de número 33, que parece ser uma questão envolvendo também empuxo e onda. Então ele fala assim, ó, na figura abaixo, uma corda é presa a um suporte e tensionada por um corpo esférico de 500 gramas que se encontra totalmente imerso em um recipiente contendo água. Determine a velocidade com que se propaga uma onda na corda. Considere a corda como um fio ideal. Dados: massa específica da água, ou seja, densidade da água, volume da esfera, 0,1 decímetro cúbico, densidade da corda, 1,2 gramas por metro. Detalhe, galera, não é a densidade volumétrica, não, tá? É a densidade linear. Massa por comprimento de corda. Não é grama por metro cúbico, é grama por metro. Isso é o Mi. Então, ele já está meio que sugerindo que a gente use a relação de Taylor nessa questão para calcular a velocidade. É a relação que diz que V igual a raiz de T sobre μ, onde T é a tração e μ é a densidade linear, que nós já temos, inclusive, pelos dados. E a aceleração da gravidade, 10. Então, vamos começar calculando, galera, a tração. Então, vamos aproveitar essa figurinha aí, galera. Se eu isolar essa esferinha aqui, ó, se a gente isolar essa esferinha, quais são as forças que atuam sobre ela? Vamos lá? Você tem aí para cima tração, você tem também o empuxo e para baixo você tem o peso. Tranquilão até aí? Bom, como esse sistema está em equilíbrio, a gente pode afirmar que tração mais empuxo igual a peso. E é isso que a gente vai desenvolver aqui do ladinho, né? Então a gente vai fazer, deixa eu passar para cá, galera, ver se ajuda um pouquinho. Então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu afastar mais para cá, a gente vai ter tração mais, lembrando que o nosso objetivo é calcular a tração para poder jogar na relação de Taylor. Qual é a relação de Taylor? V igual a raiz de T, que eu vou acabar de calcular, dividido por μ, que eu tenho. Empuxo você já sabe que é ρ, G, V, e esse V é o volume submerso, tudo bem? E o peso do corpo você já sabe que é o produto da massa pela gravidade. Então vai ficar tração mais. Qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Gravidade 10. O volume é 0,1 decímetro cúbico, ou seja, 10 a menos 1. Tem que passar para metro cúbico, voltando 3 casas. Então é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Isso aí é o volume. Isso é igual a massa. 500 gramas tenho que passar para quilo, meio quilo, vezes a gravidade, que é 10. Então, daqui eu tiro a nossa tração, que vai ser 5 menos... Vamos lá, galera. 10 ao cubo corta com 10 a menos 3. 10 a 1 com 10 a menos 1. Isso vai dar 4 newtons. Foi? Agora, vamos para a nossa relação de Taylor. Vamos lá. Então, você vai ter V igual a raiz de... A tração é 4. E o μ ele deu como sendo 1,2. Cuidado aqui, galera, que está em grama por metro. Tenho que passar para quilo por metro, voltando 3 casas decimais. Tranquilão? Então, isso aqui vai ser... O 10 ao cubo vai subir. Então, você vai ter aí raiz de 4.000 dividido por 1,2. Rapaz, deixa eu ver como é que a gente melhora isso aqui. Multiplica em cima e embaixo por 10. 40.000 dividido por 12. Dá para a gente simplificar isso aí, galera? Acho que dá por 4, né? Então, você vai ter raiz de 10.000 dividido por 3. Isso aqui, galera, vai dar 3.000 e pouco. A gente vai ter que fazer essa continha aí na calculadora, galera. Putz, eu tô sem calculadora aqui. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. 10.000 por 3, 3.000 e pouquinho. Galera, eu suponho aí, qualquer coisa depois você faz na calculadora, só para a gente conferir. Eu suponho que isso aqui dá 52,1 metros por segundo. O importante é que você já entendeu a ideia, não é isso? Show! Então, vamos lá para a nossa questão 34, galera. Vou subir aqui. Questão 34 fala o seguinte: para ferver 3 litros de água para fazer uma sopa, Dona Marise mantém uma panela de 500 gramas suspensa sobre a fogueira, presa em um galho de árvore por um fio de aço com 2 metros de comprimento. Caramba, então vai ser algo mais ou menos assim, galera.
vamos imaginar o seguinte, calma aí, quer ferver? Então vamos imaginar mais ou menos algo assim, né? Uma panelinha aqui, certo? E aí vamos imaginar que ela esteja suspensa aqui por uma cordinha. Imaginar mais ou menos aqui assim. E ela suspensa... Opa, isso aqui saiu um pouquinho torto, galera. E ela seja aqui suspensa por uma cordinha aqui de 2 metros a um galho de uma árvore, não é isso? Belezinha, então vamos voltar aqui, mais ou menos isso, né? Então, para ferver 3 litros de água, então aqui dentro, ó, você tem mais ou menos aqui uma certa quantidade de água, né? Então, para ferver 3 litros de água, para fazer uma sopa, a dona Marisa mantém uma panela de 500 gramas, então a panela ainda tem massa, né? Suspensa sobre uma fogueira, então aqui você ainda tem uma fontezinha de calor, certo? Bom, presa a um galho de árvore por um fio de aço de 2 metros de comprimento. Então, daqui para cá, vamos supor que você tem aí 2 metros de comprimento. Durante o processo de aquecimento, são gerados pulsos de 100 Hz em uma das extremidades do fio, por exemplo, lá em cima, galera. Esse processo é interrompido com a observação de um regime estacionário de terceiro harmônico. Galera, então, vou tentar desenhar nesse espacinho aqui, tá? Terceiro harmônico significa que tem aí 3 fusos, ó. Você tem aqui e você tem aqui, não é? Então, lembrando que a distância entre 2 nós consecutivos é meio lambda. Então, por exemplo, daqui até aqui, meio lambda, ó. Daqui até aqui é meio lambda. É a distância entre 2 nós consecutivos. Então, nós temos aí 3 fusos, logo 3 pedacinhos de meio lambda. Já dá, inclusive, para a gente afirmar o seguinte, ó. Não sei se vai ser útil. 3 pedacinhos de meio lambda tem que dar 2 metros. Daqui você já conclui que o lambda dessa onda estacionária é de 4/3 de metro, não é? Com aquela frequênciazinha ali que ele deu de 100 Hz, ó, que é justamente a frequência dessa onda estacionária, você pode fazer a equação fundamental da onda, V igual a lambda vezes F, estabelece a velocidade. O lambda é 4/3, frequência 100, a lá velocidade de 400/3 metro por segundo. E como é uma onda se propagando numa corda, você pode inclusive usar a relação de Taylor. Vamos ver. Continuando, galera. Determine aproximadamente a massa de água restante na panela. Beleza. Então o que ele está falando é o seguinte, galera. A água foi evaporando à medida que o calor foi sendo fornecido a ela. Foi? Então a quantidade de água no recipiente foi diminuindo. Consequentemente, o peso da panela mais o peso do líquido, que nos dá a atração, está diminuindo. Então a atração que está sendo exercida sobre essa corda, a força tensora, está mudando. Então, pela relação de Taylor, se a atração muda, obviamente a velocidade vai mudar, não é? Então, o que está acontecendo aqui, galera? É muito simples, né? Ele está falando que quando se estabelece o terceiro harmônico, tudo bem? Você vai estabelecer uma onda que vai produzir uma onda estacionária cuja velocidade é de 400/3 metro por segundo. Por isso que ele precisou ficar percutindo ali na entradinha. Ó. Olha o que ele fala. Durante o processo de aquecimento são gerados pulsos de 100 Hz em uma corda. Então, provavelmente, ele passou pelo primeiro harmônico, depois passou pelo segundo harmônico com 2 fusos, e para um determinado valor de tração se estabeleceu nessa corda o terceiro harmônico. E aí ele deu, claro, a densidade linear da corda, ó, 10 a menos 3 kg por metro. Aí fica mais tranquilo. O que a gente vai fazer? V igual a raiz de T, tração naquela corda, dividido por μ. Lembrando que essa tração, ela na realidade é igual a 2 pesos, né? É o peso da panela mais o peso de água, dividido por μ. Isso aqui vai ser igual a V. Que vai dar quanto, galera, que ele está falando aí? 400/3. Vou botar ali embaixo, que se bem que eu posso passar para cá, né? Vamos lá, galera. Afasta um pouquinho aqui e vamos embora. Então, você vai ter que V é igual a raiz de peso é massa vezes gravidade, né, galera? Então, vai ser massa da panela mais massa de água vezes gravidade dividido por μ. Isso tem que dar 400/3. Galera, vou ter que elevar o quadrado para poder tirar aquela raiz. Então, vai ser massa da panela, que é meio,
mais a massa de água vezes gravidade, dividido por 10 a menos 3, que é a densidade linear. Isso aqui vai ser 4 vezes 4, 16, 1, 2, 3, 4 zeros, aqui 3 ao quadrado, 9. Dá para simplificar? Vamos ver, tem 10 a menos 3, aqui já vai comer 3 zeros, esse 10 corta com esse 10 aqui, então nosso M vai ser 16 nonos menos meio, isso aqui dá 18 por 9 dá 2, 32 menos 9, isso aqui dá 23 por 18, galera. 23 por 18, isso vai dar, lá estou eu sem calculadora de novo, 1,5, 18 mais 9, não, 1,28 quilogramas, beleza? Então, ficamos aí com a nossa letra A. Então, quando tivermos ali dentro, não 3 quilos, ó, que a gente começou aqui com 3 quilos, mas sim 1,28 quilos, teremos estabelecida nessa corda uma onda estacionária com 3 fusos, ou terceiro harmônico. Foi, galera? Vamos lá, passar para cá novamente. Vamos para a nossa questão de número 35, que fala o seguinte: um gás ideal sofre uma expansão isotérmica seguida de uma compressão adiabática. A variação total da energia interna do gás poderia ser nula se, dentre as opções abaixo, a transformação seguinte fosse uma. Então, olha só, galera, vamos lá. Deixa eu só trocar a cor aqui para não confundir com aquele vermelho. Eu vou traçar um gráfico aqui de pressão por volume. Então, está aqui um gráficozinho de pressão por volume. Agora eu vou vir com o nosso vermelho, certo? Então, vamos lá. Um gás ideal sofre uma expansão isotérmica. Expansão, o volume aumenta. Se é uma transformação isotérmica, sabemos que é uma hipérbole. Então, você vai ter mais ou menos uma transformação assim, né, galera? Você vai ter mais ou menos uma transformação assim, ó. Beleza? Por exemplo, de A para B. Bom, tá aí uma expansão isotérmica, o volume aumenta, tá? Então, foi de A para B com aumento de volume. Seguida de uma compressão adiabática. Galera, compressão adiabática. Se é uma compressão, o volume tem que diminuir. E se é adiabática, também é uma hipérbole com uma inclinação um pouquinho diferente, tá, galera? Então, vamos imaginar uma hipérbole mais ou menos aqui assim, olha lá, é uma outra hipérbole. Se você quiser diminuir um pouquinho, para ela não ficar tão inclinada, a gente pode mais ou menos fazer assim, né? Partindo daqui, então você teria algo mais ou menos aqui assim, ó. É uma compressão adiabática, que foi de B para C. Foi? Então, ela veio de A para B, depois de B para C. Bom, a variação total da energia interna do gás poderia ser nula se... Galera, o ΔU, que é a variação de energia interna de um gás, para ser zero, só tem duas opções. Ou uma transformação isotérmica ou uma transformação cíclica. Então, o que está acontecendo aqui? Muito provavelmente, como duas transformações já aconteceram, ele está sugerindo que seja uma transformação cíclica. Então, o que está faltando aqui para a gente fechar isso aí? Uma transformação, por exemplo, de C para A, que seria aí uma transformação o quê? Uma compressão Rapaz, esse negocinho aqui, o azul é tenso, hein? Ele apaga mesmo. Seria uma compressão isobárica. Então, uma compressão... Vamos lá, é isso? Isso, compressão isobárica. Uma compressão... Eita, gente, uma compressão isobárica? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, galera. Isso, né? Uma compressão isobárica. O que significa isso? O volume diminui e a pressão permanece constante. Olha lá, a pressão aqui permanece constante e o volume aqui, ó, diminuiu quando fomos de C para A. Então, ficamos aí com a nossa letra D de dado. Foi, galera? Até aí? Show! Então, vamos lá para a nossa questão de número... Deixa eu diminuir aqui, galera. Questão de número 36. A questão de número 36 fala o seguinte: uma fonte de 1020 Hz posicionada na boca de um tubo de ensaio vazio. Então, vamos lá, galera. Não, acho que eu vou até desenhar aqui mesmo para a gente ganhar espaço, né? Então, vamos desenhar aqui
um tubo de ensaio vazio, né? Então vai funcionar como um tubo fechado. Belezinha, vamos botar preto aqui. Então uma fonte de 1020 Hz posicionada na boca de um tubo de ensaio vazio, então pode ser um diapasão, né, galera? Instrumento metálico com esse formato aqui de forquilha e que está produzindo um som de frequência aí 1020 Hz. Provoca ressonância no harmônico fundamental. Então, como é um tubo sonoro fechado, então o harmônico fundamental ele tem mais ou menos esse formato que você está vendo aqui, não é? Em termos de onda, isso aqui corresponde a lambda dividido por 4. Beleza, sabendo que o volume do tubo é de 100 ml e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine o intervalo que contém um raio R do tubo em centímetro. Considere o tubo cilíndrico e pi igual a 3. Galera, então aparentemente tranquilo, porque ele deu a frequência e deu a velocidade. Já podemos fazer V igual a lambda vezes F. Então, se a velocidade foi dada, a velocidade é 340. O lambda nós vamos calcular e a frequência de quanto? De 1020. Belezinha? Então, isolando o nosso lambda, o que você vai ter aí? 340 dividido por 1020. Dá para simplificar isso aqui dá 1/3 de metro, né? Se tudo correr bem, 3 vezes 4, 12, isso, 1/3. O que nos leva a concluir que lambda sobre 4 é 1 sobre 12 metros, que nada mais é do que a altura desse tubo cilíndrico. Como ele deu volume, galera, o que a gente vai fazer? Volume é igual a volume de um cilindro, área da base, que é πr ao quadrado, vezes altura, tudo bem? Então, vamos lá. O volume é de 100 mililitros. Galera, mililitro é a mesma coisa que centímetro cúbico. Tenho que passar para metro cúbico, multiplicando por 10 a menos 6. Então, 100 mililitros são 100 centímetros cúbicos. Centímetro para metro volta 2, como é o cubo, volta 6. Isso aqui é o nosso volume. Isso é π vezes r ao quadrado vezes h, que é 1 sobre 12. Foi? Deixa eu passar isso para cá rapidinho, galera. Então, você vai ter aqui o 12 que vai passar multiplicando. Então, o nosso r ao quadrado vai ser 12 dividido por 3, que o 12 passa multiplicando, 3 dividindo. 10 a menos 4. Isso aqui vai dar um raio como raiz de 4 vezes 10 a menos 4, que dará 2 vezes 10 a menos 2 metros, o que dará 2 centímetros. Está aí o raio como sendo 2 centímetros. Agora a gente tem que procurar achar aí o nosso 2 centímetros, né? Já que ele está falando aqui em centímetros. 2, galera, está entre 1,3 e 1,5, não, está entre 1,9 e 2,1, letra C. Foi, galera, até aí? Belezinha, vamos lá para a nossa questão de número 37. Eita, questão que parece ser grandinha. Fala o seguinte: um vagão de metrô desloca-se horizontalmente com aceleração A. Então, galera, vamos tentar montar aqui o nosso vagão. Imaginemos que ele esteja se movendo aí para a direita, não é? Com uma aceleração aí A. Então, vamos imaginar que ele está indo aqui para a direita com uma aceleração A, beleza? Bom, desloca-se horizontalmente com aceleração A, sendo G a aceleração da gravidade no local. Em seu interior, presa no teto, encontra-se uma corda ideal de comprimento L que sustenta uma massa M pontiforme. Galera, se ele está acelerado, por inércia, né? Por inércia, é óbvio que essa esferinha não estará aqui nessa vertical. Na realidade, por inércia, essa esferinha estará inclinadamente. Ela vai se afastar aqui, ó, para trás, né? Então, esse cabinho aí escuro, ó, de comprimento L é a situação desse pêndulo, vamos dizer assim, quando o vagão está se movendo com aceleração A. Então, ele está inclinado aí, formando um ângulo θ com a nossa vertical. Foi? Então, vamos lá. Em seu interior, presa no teto, encontra-se uma corda ideal de comprimento L que sustenta uma esferinha de massa M pontiforme. Então, enquanto esse vagão mantiver essa aceleração A, suposta constante, né? Já que ele não falou nada, a inclinação do fio será θ com a vertical.
Em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante. Ih, galera, se o vagão passa a se mover com velocidade constante, esse fio vai para a horizontal. Perdão, esse fio vai para a vertical. Por quê? Porque o vagão se movendo com velocidade constante ou o vagão em repouso, segundo Einstein, é a mesma coisa. Então, a resultante sobre essa esfera vai ter que dar zero. Isso só acontece quando a tração é igual a peso. Ou seja, quando esse fio está na vertical. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Muito provavelmente, né? Deixa eu até dar uma diminuída aqui para você entender o que eu vou desenhar. O que vai acontecer? Essa esferinha, ela vai descer aqui para essa posição vertical que você está vendo aí, a partir do momento em que o vagão assume velocidade constante. Então, esse pêndulo vai passar a descrever um movimento circular. Foi? Beleza, então vamos embora. Em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante, mantendo a direção e o sentido anteriores. Foi, então a aceleração vai ser zero. Nesse momento, ou seja, quando ele inicia o movimento circular, a aceleração angular alfa da massa m em relação ao ponto do vagão em que a corda foi presa é. Então, galera, é por isso que ele fala em aceleração angular, porque o corpo vai passar a realizar um movimento circular. E detalhe, ele está falando aqui, ó, em relação ao ponto do vagão em que a corda foi presa. Então, ele está querendo que você resolva o problema em relação a alguém dentro do vagão. É um referencial acelerado. Em referenciais acelerados surgem forças inerciais. E você vai entender isso na hora da gente resolver a questão. Então, quem está dentro do vagão enxerga um conjunto de forças atuando na partícula. Quem está fora enxerga um outro conjunto. Para o cara que está dentro, por exemplo, quando o vagão está acelerado, ele vai olhar para aquela carguinha, para aquela massinha e vai vê-la em repouso. Um cara do lado de fora não. Vai vê-la se movimentando com aceleração A. Então, o cara do lado de dentro, ele tem que enxergar um conjunto de forças que mantém aquele corpo em repouso. Necessidade essa que alguém do lado de fora não precisa, porque para alguém do lado de fora aquele corpo está se movendo junto com o vagão com aceleração A. Foi? Então a gente vai resolver para alguém que está dentro do vagão. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Vamos tentar definir. Eu acho que eu vou até definir na própria figura aqui, galera. Vou botar vermelho. Aqui é o seguinte. Forças que atuam nessa esferinha, não é? Antes dela iniciar o seu movimento circular, galera. Isso imediatamente antes. Qual é o nosso objetivo? É determinar primeiro esse ângulo θ, porque ele vai ser essencial para o que vem depois, que é o movimento circular. Foi até aí? Então, isolando esse corpinho aí, vamos ver que forças atuam sobre ele. Então, você vai ter aqui a nossa tração. Você vai ter aqui a nossa tração. Você vai ter aqui a nossa força, que é chamada de força-peso. Então, aqui tração. Você vai ter aqui a nossa força-peso. E mais alguma coisinha, galera? Sim, não é? Porque para alguém dentro do vagão, se somente essas duas forças atuassem, ele não estaria em equilíbrio. Então, há necessidade de uma terceira força aqui, que é aquela força inicial que eu falei para vocês, né? Então, tem a nossa tração, peso, que é o produto da massa pela gravidade. Você tem uma força de natureza inercial aqui, que é massa vezes aceleração, a mesma aceleração do vagão, e T. Então, aqui eu posso construir do lado de lá um triângulo de forças mais ou menos assim, ó. Tração, você tem aqui peso, que é massa vezes gravidade, e você tem aqui uma força, a nossa força F, que é igual a massa vezes aceleração. E aqui o nosso ângulo de 90 graus. O ângulo que o fio faz com a vertical é nosso ângulo θ. Agora eu já consigo calcular esse ângulo θ usando o quê? Tangente. Tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. Cortamos M com M e aí você conclui que θ é arco tangente de A sobre G. Olha que legal. E já aparece na resposta lá. Olha C, AD e AE. Então já sei que aquele ângulo θ ali, ele é arco tangente de A sobre G. Beleza? Ótimo. E aí, galera, após isso, o que vai acontecer? O vagão passa a se mover com velocidade constante. Quando a velocidade dele se torna constante, o que vai acontecer?
essa força F igual a ma aqui, ó, ela vai desaparecer. Não é verdade? Que ela só surgiu por conta da aceleração. Então, ela vai desaparecer. Se ela vai desaparecer, vamos dar uma melhorada aqui, galera, para você entender bem. Se ela vai desaparecer, qual é a força que vai deslocá-la em direção à posição inferior? Ou seja, qual é a força que vai deslocá-la, deixa eu até botar em preto aqui, da posição A para a posição B. Bom, agora a gente vai ter que fazer um detalhezinho aqui para você enxergar, galera. Vou prolongar para cá, para você entender bem e notar que esse ângulo aqui também é esse mesmo ângulo θ aqui. Então, eu posso decompor o peso para cá e uma parcela dele para cá. É essa parcela aqui que eu vou chamar de Px que vai ser responsável por deslocar essa partícula. Então, esse Px, se eu quiser calcular, que é uma componente do peso, vai ser o P seno de θ. Todo mundo está vendo isso daí, galera? P seno de θ, ou seja, vai ser mg seno de θ. Essa força aí vai produzir uma aceleração de acordo com a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton fala que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. No caso, como é um movimento circular, essa aceleração é chamada de tangencial. Então, vamos lá. Quem é a força resultante? mg seno de θ. Foi até aí? Até porque a P cosseno, que é a outra, vai estar sempre o quê? Ali se opondo à nossa tração. Então, naquele momento inicial, imediatamente após iniciar o movimento com velocidade constante, você vai ter o nosso P cosseno anulando a tração. A partir desse momento, você vai ter a única força atuando, que é o Px, que vai levar aquela esferinha para a posição B. Por isso que ele fala, nesse momento, olha lá no texto, nesse momento, então é só nesse momento que vai acontecer o que eu estou falando aqui para vocês. Foi? Então, mg seno θ é igual a m vezes a aceleração tangencial. Cortamos m com m, então a nossa aceleração tangencial será g seno θ. Só que lá do nosso movimento circular, A é igual a alfa vezes R. O que é alfa? Aceleração angular. O que é R? O raio da trajetória circular. Isso vai ser igual a G vezes o seno de θ. Então, quem vai ser o nosso alfa? Lembrando que o raio é igual ao comprimento do fio, G dividido por L vezes o seno de θ. E quem é θ? Vai ser... Ih, rapaz, tem que botar assim, senão vai dar ruim. Vai ser o nosso arco tangente de A dividido por G. Então, tá aí a nossa aceleração angular, letra E. Então, ele pede lá, galera, nesse momento, ou seja, imediatamente após o fio começar a se mover para baixo, a aceleração angular em relação ao ponto do vagão que agora foi presa tá aí. Então, é só nesse momento aí, em que o ângulo θ é dado por arco tangente de A sobre G. Foi, galera? Belezinha. Então, vamos lá para a nossa questão. Opa! Vamos lá. Espera aí. Deixa eu botar isso para cá. Vamos dar um zoom aqui para a gente fazer a questão de número 38. Galera, a 38 fala o seguinte. Considere um objeto de massa 1 kg. Ele é abandonado de uma altura de 20 metros e atinge o solo com velocidade de 10. Então, você tem o V0, que é 0, já que ele é abandonado, e você tem a velocidade final, que é 10. Então, você já tem a energia cinética inicial e já tem a energia cinética final. Grava isso. No gráfico abaixo é mostrado como a força de resistência do ar que atua sobre o objeto varia com a altura. Ora, te deu um gráfico de força por distância, relativo simplesmente à força de resistência do ar. Óbvio que se eu calcular esse trabalho, óbvio que se eu calcular essa área, a área desse trapézio já vai nos dar o trabalho realizado pela resistência do ar, não é, galera? Então, calculando essa área aqui, ó, essa areazinha toda aqui, ó, você já vai calcular o trabalho realizado pela resistência do ar ao longo desses 20 metros de queda. Por isso que eu já estou meio que encaminhando a solução. Admitindo que a aceleração da gravidade no local é de 10, determine a altura H em metros em que a força de resistência do ar passa a ser constante. Show! Então, vamos lá, galera. O que a gente pode usar para resolver essa questão? Teorema da energia cinética. A gente pode usar isso aqui, ó, trabalho
realizado pela resultante vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. E o que é trabalho resultante? É o somatório de todos os trabalhos. Então, você vai fazer aqui o trabalho realizado pelo peso, né, que são as duas únicas forças que atuam, peso e resistência do ar. Trabalho do peso mais o trabalho da resistência do ar. Isso vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, que é zero. Foi, galera, até aí? Então, o trabalho do peso, como está descendo, é P vezes H. O trabalho resultante é negativo, e aqui a gente vai botar a área daquela figurinha ali. Isso vai ser igual a mv ao quadrado dividido por 2. Vamos lá calcular aquela área, galera? Então, vamos lá. Cálculo da área de um trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso aqui vai ser 6, 20 mais H. Então, você vai ter aí, vamos lá, peso é massa vezes gravidade vezes H. Opa, perdão, galera, esse H aí é de 20, não é o H da questão ali, certo? Da areazinha. É o H que abandonaram, então vai ser 20, não é isso? Porque o peso atua ao longo desses 20 metros aí. Menos aquela área vai ser 6, se bem que a gente já pode fazer logo a distributiva, né, galera? Então vai ficar aí 6 vezes 20 dá 120 menos 6H, isso é mv ao quadrado sobre 2. Então, 200 menos 120 dá 80, menos 6H, 100 por 2 dá 50. 6H igual a 30, então nosso H vale 5 metros. Tem aí, galera? Tem. Então tá aí nossa letra D de dado. Foi, galera? Show de bola. Vamos prosseguir aqui para a nossa questão 39, que fala o seguinte, subir um pouquinho que eu acho que vai precisar de espaço, galera. 39. Uma partícula com carga elétrica penetra ortogonalmente, ou seja, perpendicularmente, no campo magnético uniforme com velocidade v, no ponto cujas coordenadas x e y são 0, 0, e sai do campo no ponto 0, 3R. Durante a permanência no campo magnético, a componente x da velocidade da partícula no instante t, um instante genérico, né, é dado por... Então, galera, se a gente fosse tentar desenhar essa historinha aqui, vou tentar aqui, galera. Com essa canetinha aqui é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Vamos imaginar ali que é componente x, então vamos imaginar aqui x, vamos imaginar aqui y, e vamos tentar aí montar com uma outra corzinha aqui, uma trajetória meio que circular, e eu vou já mostrar para vocês por que ela é mais ou menos circular. Mais ou menos assim, né, galera? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, ela vai entrar, deixa eu botar aqui em preto, ela vai entrar aqui, que é no 0, 0, e ela vai sair aqui, certo? Esse carinha aí tem ordenada 3R. Opa, isso aqui vai ficar muito em cima, né? Esse carinha aqui, ele tem uma ordenada 3R. E esse aqui tem uma ordenada 0. Foi? Então, ele entra no 0, 0 e sai no 3R. E vamos supor, por exemplo, que a carguinha dela seja positiva. E vamos supor que nessa região exista um campo magnético aqui. Eu não vou ficar desenhando o tempo todo esse xizinho. Um campo magnético entrando no papel. E aí, pela regra da mão espalmada, o polegar acompanha aí o vetor velocidade. O polegar acompanha aqui esse vetor velocidade lá embaixo, né? Então tá para a direita. O indicador entra no papel e aí o vetor força magnética vai estar para cima. Por isso que obriga essa partícula a realizar uma trajetória circular para cima. Então aqui está o centro dessa trajetória, que é o nosso 1,5R, e vamos pegar a partícula numa posição genérica qualquer, né, galera? Vamos imaginar, por exemplo, a partícula passando por aqui, ó. Então, a partícula passando por aqui, e aí sabemos que se o movimento é circular uniforme, o vetor velocidade é tangente à trajetória. Então, tá aqui o nosso vetor velocidade. Foi até aí?
que é esse aqui, ó, o mesmo, né? Vamos chamar isso aqui de deslocamento angular. Esse ângulo aqui é o nosso ΔΦ lá do MCU. E aí, se a gente traçar aqui uma horizontalzinha, esse ângulo aqui também é ΔΦ. O que ele quer? A componente x da velocidade da partícula. Ele quer essa componente aqui, ó, que eu vou chamar de Vx, porque existe também uma Vy que ele não quer. Então, na realidade, galera, vamos lá, vou passar para cá, tá? Lembrando que daqui para cá é 1,5R, né? Que é metade de 3R. Notem que na resposta já tem 1,5R aí. Então, vamos embora, galera. O nosso Vx que ele quer, nada mais é do que V vezes cosseno de ΔΦ, né? Que é colado no ângulo. Como é um MCU, galera, como isso aqui vai ser um MCU, lá do MCU, você já sabe que o deslocamento angular, o ΔΦ, é ômega-t. Assim como ΔS igual a VT, a sua versão angular, ΔΦ é igual a ômega vezes t. E você sabe também lá do movimento circular uniforme que V igual a ômega vezes R. Então, onde tem ômega, eu posso botar V dividido pelo raio. Então, voltando para cá, galera, o nosso Vx vai ser V vezes cosseno de ômega-t. Mas quem é ômega? V dividido pelo raio. Só que o raio nessa questão é 1,5R. Isso vezes t. Está aí a nossa resposta. Só é procurar V, vamos botar para cá. Só é procurar V cosseno de VT sobre 1,5R. Então, está aí, letra D de dado. Show, galera. Vamos lá para a nossa última questão. Uma questãozinha que, se eu não me engano, deveria ter sido anulada, mas você vai entender por quê. A gente vai fazer de acordo com o gabarito. Eu vou explicar por que deveria ser de outra forma. Vamos lá. Uma lâmpada de 20 watts e tensão nominal 3 volts é utilizada para iluminar um lavabo. Galera, quando ele fala assim, uma lâmpada de 20 watts e tensão nominal de 3 volts, isso aí nós chamamos de especificações nominais. Isso vem de fábrica e você não pode mexer. Então, dessa lâmpada L aí, a gente pode dizer que as especificações nominais dela são 3 volts, 20 watts. O que isso quer dizer? Que essa lâmpada foi fabricada, produzida, para ser ligada numa voltagem de 3 volts. E quando isso acontecer, ela vai consumir 20 watts de potência da rede. Isso é uma característica dela. Você não pode mexer, vem de fábrica. Mas o legal é que com essa característica a gente já pode, por exemplo, até calcular a resistência dela, usando P igual a U ao quadrado dividido por R. Então, o nosso R vai ser U ao quadrado dividido por P. Então, você vai ter 9 dividido por 20, que dá 0,45 ohm. Então, se precisar da resistência da lâmpada, já está calculado. Então, vamos lá. Pulei. Para isso, liga-se à lâmpada uma pilha seca de 3 volts. Então, a gente vai ligar essa lâmpadazinha aí, que eu vou representar, claro, por um resistor, a uma pilha seca de 3 volts. Então, vamos fazer essa ligaçãozinha aqui, galera. Então, imagina que a nossa lâmpada... Se bem que a gente pode representar a lâmpada pelo símbolo universal dela, não tem problema nenhum. A gente pode fazer assim, ó, galera. Então, a gente pode representar a lâmpada assim, ó. Aqui, ó. Esse é meio que o símbolo universal dela, né? Faz uma voltinha ali. Então, eu vou ligar essa lâmpada a uma pilhazinha seca, né? Então, você vai ligá-la, deixa eu até mudar essa coloração aqui. Aqui assim, a uma pilha seca, certo? Vamos desenhar uma pilhazinha aqui. Então, vamos imaginar uma pilha aqui assim, certo? Que é aquele terminalzinho dela positivo. Aqui uma pilhazinha. E aqui você tem uma reentrânciazinha aqui dela, né? Então, tá aqui a nossa pilhazinha, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, né, galera? Então, isso aqui ficou uma bosta. Então, vamos apagar um pouquinho aqui. Então, mais ou menos aqui assim, e aqui assim, e aqui assim. Pronto, só para a gente ter uma ideiazinha do que está acontecendo. Então, tá aqui a nossa pilhazinha. Lembrando que a gente pode representar dentro dela assim, né?
Você pode imaginar aquela nossa fenzinha e uma nossa resistência interna aí, foi? Então, você tem aqui um epsilon e você tem aqui um Rzinho. Lembrando que esse epsilon é de 3 volts, tá lá, que ele está falando aí, ó. Beleza? Então, tá aí a nossa pilha seca. Isso aqui também ficou feinho. Deixa eu dar uma melhorada aqui, galera. Então, você vai ter aqui assim e assim. Isso, agora melhorou. Tá aí. Beleza, então vamos lá. Para isso, liga-se a lâmpada, uma pilha seca de 3 volts. Então, esse epsilon aqui vale 3 volts. Bom, a pilha ficará a uma distância de 6 metros da lâmpada. Então, daqui para cá é 6 metros, daqui para cá é 6 metros. Logo, eu vou usar aproximadamente 12 metros de cabo. É o que deveríamos raciocinar. Mas, para chegarmos na resposta, a gente vai ter que usar apenas 6 metros. Por isso que eu falo que a questão deveria ser anulada. Você vai ver que ao longo da resolução, eu vou usar um comprimento de cabo de apenas 6 metros, ao invés de eu usar 12. Erro da questão, mas vamos lá. A pilha ficará a uma distância de 6 metros da lâmpada e será ligada a um fio de 1,4 milímetros de diâmetro. Então, deixa eu botar aqui, galera. Se o diâmetro é de 1,4 milímetros, você já sabe que o raio, que é o que vai nos interessar, né? O raio vale 0,7 milímetros. Foi? Perdão, galera. E resistividade, que a gente usa a letra Rho, de 4,9 vezes 10 a menos 8, ohm vezes metro. Já sabe que aquele raio vai ter que passar para metro. Beleza. A corrente medida produzida pela pilha em curto foi de 20 amperes. Então, galera, usando essa informação só para a bateria, a gente sabe que o ICC de uma bateria é o epsilon dividido por Rzinho. Essa informação serve para a gente calcular a resistência interna da bateria, que eu ainda não tenho. Vamos lá calcular? Então, vamos embora. O ICC vale 20, o epsilon vale 3, e aí eu vou calcular o Rzinho. Perdão, galera. O Rzinho vale 3 dividido por 20. Então, nosso Rzinho vale 0,15 ohm. Então, já sei o Rzinho, galera. Então, o nosso Rzinho vale 0,15 ohm. Já sei a resistência da lâmpada, já sei a resistência interna da bateria. Agora, a gente pode, por exemplo, calcular a resistência do fio. Então, determine a potência real dissipada pela lâmpada. Galera, para eu calcular a potência dissipada pela lâmpada, eu vou fazer R vezes I ao quadrado. Que esse R é a resistência da lâmpada, que eu já tenho 0,45. E esse I é a corrente que vai passar pela lâmpada, que eu tenho que calcular. Então, vamos devagarzinho aí. Bom, para eu calcular, vamos primeiro calcular a resistência dessa fiação aí, que ela vai entrar nesse jogo aí. Como é que a gente vai calcular? Segunda lei de Ohm, Rho L sobre A. Então, vai ficar, o Rho é de 4,9 vezes 10 a menos 8. Lá vem o comprimento que eu falei para você que eu vou usar 6 ao invés de 12, dividido por A, que é πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Galera, isso vai dar 7 vezes 10 a menos 1, 7 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, porque eu vou ter que passar para metros. Galera, se tudo der certo, que eu já fiz essa conta lá atrás, não lembro mais quando, mas isso aqui dá 0,2 ohm. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso redesenhar o circuito. Eu posso botar uma única resistência, não é isso? Uma única fonte, olha lá, uma única fontezinha aqui e uma única resistência. Tá aqui a corrente I a ser calculada. Essa fonte aí vai ser de 3 volts. E qual é a resistência que eu vou botar ali, galera? Essa resistência aqui é o nosso REC, é a resistência total. Então, vai ser a resistência da lâmpada, vai ser a resistência do fio. Vou até botar aqui, ó, esse REC vai ser a resistência da lâmpada, que é de, deixa eu botar para cá, galera, 0,45 ohm, mais a resistência interna da própria pilha, mais a resistência da fiação, que é 0,2. Então, o nosso REC vai dar 0,8 ohm. Beleza? É o que eu vou jogar aqui, ó, no 0,8 ohm. Aí eu calculo I. Então, uso URI. U igual a R vezes I. Então, você vai ter 3
igual a 0,8. Por que eu botei 0,8 mesmo, galera? Porque todas essas resistências aí que estão sendo alimentadas por uma FEM de 3 volts. É a resistência interna da própria bateria, é a resistência da fiação e a resistência da lâmpada. Os três estão sendo alimentados por essa FEM de 3 volts, vezes I. Então, nosso I vai ser 3 dividido por 0,8, 8 por 10, 30 por 8, por 2 dá 15 por 4. Bom, 15 por 4, deixa assim, galera, amperes. Agora eu posso calcular a potência dissipada pela lâmpada. Eu vou vir para cá, ó, galera, já está montadinho. Então, potência dissipada vai ser, resistência da lâmpada é 0,45. Então, isso aqui dá 45 sobre 100. Nem sei se vai ajudar isso, galera. Vezes I ao quadrado. 15 sobre 4 vezes 15 sobre 4. Eita, isso aqui não vai ajudar em nada, essa historinha aí, galera. Vai ter que fazer essa conta no braço, não é possível. Calma aí, deixa eu ver quanto é que daria isso. 15 por... Isso vai dar quebrado, não é possível. Deixa eu ver se dá para simplificar. Vou ter que dar uma simplificada aqui e ver se facilita, galera. Pera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Dá para a gente simplificar? Pera aí. 45 dá por 5. Aqui dá 9, não é isso? Aqui dá 20. Beleza, então você vai ter 9. O 15 dá 5 vezes 3 vezes 15. Aqui dá 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E vamos que vamos, que eu estou sem calculadora. Cortamos 5 com 5. Lá em cima vai ficar 9 vezes 45. 9 vezes 45 dividido por 16 vezes 4. Isso aqui vai ser 45, 36, 40 dividido por 64. Galera, 8, 7... Vê se está certinho até aí. 45, 9 vezes 4, 36, 40. Eu acho que vai dar 6, alguma coisa, que 8 passa. Então, 6,3 watts aproximadamente. Ficamos aí com a resposta correta, a letra A. Fechou, galera? Então, é isso. É isso que a gente tinha para falar sobre essa nossa provinha aí da EFON 2018. Tá aí a nossa matemática passando agora. Foi, galera? Então, beleza. Fiquem com Deus, um beijo no coração e fui!